Olá pessoal, tudo bem? De volta ao nosso projeto, o Planeta Brasil Sustentável. Hoje, voltando a um tema que é dos mais caros, dos mais importantes para nós, a questão das ESGs, as empresas que têm compromisso com a questão da governança social, ambiental e corporativa. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o Haroldo Barneto, que é um advogado respeitado, especialista nessa área, que vai nos dar o privilégio de falar sobre esse tema. Obrigado, Haroldo, por ter vindo conversar com a gente. Prazer nosso, Aurélio, satisfação muito grande. Aproveitamos para parabenizarmos vocês pela iniciativa Planeta Brasil Sustentável, propostas de revisão e propagação do conhecimento relativas às ODS, é algo absolutamente fundamental para as nossas atividades. O nosso agradecimento pelo convite também. Enfim, só temos a parabenizar você pela iniciativa. Obrigado. É um parabéns que se estende a todo mundo que esteve com a gente, que é parceiro do projeto, né, pessoal? Vamos lá, então. Eu queria, como de costume, ler, resumidamente, uma biografia do Herodes, né? O Herodes advoga nas áreas empresarial e de infraestrutura. Ele integra o grupo de pesquisa e estudos do Comitê de Infraestrutura do Movimento Pro Paraná e também do Instituto de Engenharia do Paraná. Além disso, o Herodes faz parte do Núcleo de Pesquisas em Direito Constitucional da Unibrasil, e preside a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da OAB Paraná. É muita coisa, hein, Ura? É muito trabalho aí pela frente. Responsabilidade não falta, né? Gente, vocês sabem que a ESG, que é a questão da governança ambiental, social e corporativa, é um dos temas mais importantes que nós já trouxemos aqui no nosso Planeta Brasil Sustentável. Eu queria então que, em primeiro lugar, Herodes, você explicasse o que são ESGs, para que as pessoas possam entender um pouquinho desse conceito que está cada vez mais sendo divulgado aí à população. Claro. Bom, ESG são as três letras que correspondem às três respectivas palavras em inglês do aspecto ambiental, social e governança. Essas três temáticas, elas vêm sendo mais atualmente, cada vez mais se mostrando de absoluta relevância, tanto para as empresas quanto para o poder público. Né? Então, e felizmente, práticas vinculadas a iniciativas como essa sua, de discutir e refletir sobre as ODS, que permitem com que se coloque luzes sobre a administração, tanto das empresas quanto dos governos, de modo a que a vida possa ser melhor e que as obrigações e garantias de direitos humanos, direitos constitucionais, sejam efetivamente respeitadas. Né? E apesar de parecer um tanto abstrato esse conceito, a gente observa na prática uma relevância absurda, especialmente com esses reflexos climáticos, com catástrofes que a gente vem vivenciando, grandes acidentes ambientais como que acabaram, que a gente não pode inclusive nem chamar de acidentes, porque há até um cunho de premeditação no sentido de pré-existência de problemas, né? Como o caso de Brumadinho, como o caso da Samarco, que se mostram, digamos assim, gestões não desejáveis de uma atividade empresarial, na medida em que acabam gerando problemas seríssimos e mortes, inclusive, como a gente pôde acompanhar nesses últimos anos. O que o Roberto falou é muito importante, pessoal, porque, na verdade, o nosso objetivo no programa não é fazer críticas a ninguém. O programa, vocês sabem, é partidário e é independente. O que nós queremos aqui é discutir temáticas importantes para nós, não para o programa, mas para o Brasil e para o mundo, que permitam que as pessoas tenham mais cidadania, respeito aos direitos humanos com o desenvolvimento sustentável, ou seja, respeito à natureza e a geração de negócios, emprego e renda. Isso que se quer com o programa, basicamente. Por isso, a gente pensa que tem que ter parceria, né, Roberto, entre o setor público e privado. Sem isso, não tem como viabilizar essas ações de ESG também, né? A gente observa que a grande importância de uma gestão bem feita pelos prefeitos municipais, acompanhamento pelo legislativo, é absolutamente fundamental, e o resultado prático de uma boa gestão, tanto do poder público, cumprindo suas prerrogativas e funções, quanto por parte das empresas, resulta numa situação bastante positiva e, logicamente, esses comentários atendendo, inclusive, às premissas e às diretrizes do programa, que é apartidário, e falo isso sem nenhum vício de nenhuma ordem de natureza política. Herodes, eu recebi aqui no programa para falar sobre esse tema também, mas com outro viés, o Roberto Rocha, que é um especialista nacional nessa matéria.
e ele me posicionava sobre a situação do Brasil em relação à discussão do ESG. O Brasil avançou muito nessa área, mas qual é a posição do nosso país hoje em relação ao modelo de ESG que tem em outros países? Vamos falar da Europa, principalmente, né? Eu acho que a Europa e os Estados Unidos estão na vanguarda, mas qual é a posição do Brasil no ranking de ESG? Herodes, a gente está bem, está precisando dar uma melhorada em alguns aspectos, como é que você vê isso? De um modo geral, o que a gente verifica é que em todos esses aspectos de bastante relevância, de cuidados e tudo mais que você tenha, seja no aspecto social, seja no aspecto de governança, é que a Europa, principalmente, tem um respeito bastante acentuado, algumas premissas que estão para entrar em vigor muitíssimo em breve e que, aí vem o ponto-chave, que nós temos, do modo geral, que tomar cuidado com essas premissas também sobre o aspecto econômico, porque temos que cumprir obrigações, mas, por outro lado, a gente tem que ter claro que tudo acaba tendo uma certa conotação econômico-financeira de competitividade internacional. Então, assim, o Brasil, de um modo geral, a gente tem, digamos assim, avançado muito decorrência de toda a fiscalização da imprensa, de todas as fiscalizações dos poderes constituídos. Contudo, há uma necessidade bastante relevante que eu observo de que as instituições sejam fortalecidas. E aqui eu exemplifico, por exemplo, as agências reguladoras, a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, a ANEEL, né, na área de energia, com uma relevância bastante acentuada de que elas sejam preservadas, que as premissas com as quais elas foram criadas, elas não sejam desvirtuadas ao longo do tempo. Porque, de novo, resultado prático nós colheremos objetivamente. Né? Agora, Herodes, uma questão que você tocou importante é a importância das agências, né, do papel que elas têm. Mas aí nós temos um problema, e eu coloco para você, porque você é advogado, formação em Direito, que é a burocracia e a própria complicação que, às vezes, a legislação impõe a implantação de práticas de ESG, porque tem que ter, por exemplo, na área pública, licitação, você tem que respeitar uma série de normas. É claro que é necessário respeitar essas normas para que haja transparência e idoneidade no processo. Mas você não acha que é um excesso de burocracia, Herodes, que dificulta um pouquinho a execução de ações de ESG nas organizações públicas em especial? Na verdade, assim, eu acho que a nossa eterna busca é pelo equilíbrio para que as normas sejam cumpridas na sua essência do que fundamental for e reduzido tanto quanto possível as formalidades. A gente observa, por exemplo, em alguns municípios, conforme vem sendo pregado, a gente permite a abertura de uma empresa no prazo de 24 horas. Perfeito. Né? Agora, a responsabilidade que devemos ter, vou te exemplificar aqui, em hipótese com um projeto de uma usina hidrelétrica, está sendo tomado todas as cautelas quanto às partes estruturais, porque vamos cogitar em hipótese aqui algo que todos nós sabemos. E se um barramento, e se uma barragem de uma usina hidrelétrica rompe, a quantidade de pessoas que venham a correr risco de vida e que venham a ser prejudicadas é gigantesco. Então, a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso, no sentido de questões que podem ser desburocratizadas sem nenhum risco, que assim o sejam. Mas e aqui ilustrando mais objetivamente, a questão do licenciamento, né? que contempla a licença prévia, a licença de operação, enfim, deve ser feito o processo cumprindo todas as obrigações. E a rima e qualquer síntese ou encurtamento desses prazos podem significar um risco muito grande e, inclusive, a ponto de não se ter nem ideia da possibilidade de ser um projeto positivo ou negativo para uma determinada população, para uma determinada comunidade. Isso evita riscos de acidentes, né, Herodes, de eventualmente empresas que não respeitam a RIMA, relatório de impacto ambiental, e acabam gerando consequências danosas para a natureza e as pessoas, né? Exato. Herodes, em relação às 3 áreas de ESG, né, social, ambiental e governamental, qual é a área do Brasil que você acha que tem que avançar um pouquinho mais? Dá para você, nessa escala de 3, da comparação das 3,
dizer que uma está melhor que a outra? A gente pode avançar um pouquinho mais, por exemplo, na governamental, na social? Como é que você avalia esse cenário? Assim, acima de tudo, eu tenho observado que questões, por exemplo, como polarizações políticas vêm em prejuízo da sensatez com que devem ser aplicadas essas premissas. Pega, por exemplo, a questão ambiental. O que a gente observa muito hoje em dia, polarização também. Existe o lado conservador e o lado preservacionista. E em contrapartida do empreendedor. Então, o que a gente observa, por exemplo, são grandes empresas, às vezes passando um rolo compressor, querendo passar por cima de tudo. E aqui cito o exemplo no setor hidroelétrico, por exemplo, na região norte. A gente observa que premissas elementares de ordem social, cuidado com o ser humano, não existem. Premissas de governança também não existem. Então, assim, acaba ficando muito difícil e longe de você aplicar princípios elementares e o que a nossa própria Constituição delimita como obrigações a serem cumpridas. Entendi, é uma coisa complicada, né? Herodes, eu queria que você me explicasse uma outra coisa. A gente sabe da importância que o respeito às ESGs tem para as empresas privadas, inclusive para a geração de negócios, né? Sim. O pessoal do agro, por exemplo, empresas que não respeitam as regras ambientais, os critérios para que possam produzir carne de qualidade, já não tem entrada em mercados mais exigentes. Queria que você citasse casos concretos, Herodes, de empresas, não precisa citar o nome das empresas, né? Claro. Mas de situações, de setores em que isso é fundamental. O quanto os ESGs podem contribuir para que as empresas possam gerar negócios, emprego e renda. Eu acho até, se você me permitir puxar um gancho, para a questão social, por exemplo. A situação mais extrema que a gente tem observado nesses últimos anos é uma preocupação, por exemplo, com o não trabalho escravo, com o não trabalho de crianças. E de modo que empresas... Está falando do setor agrícola, agroindustrial. Também setor agrícola, mas por incrível que pareça, o setor industrial. Você há de se recordar, talvez, alguns exemplos que, abstraindo esse aspecto, para não citarmos nomes de empresa nenhuma, mas situações muito extremas que acabaram gerando problemas gravíssimos de ordem operacional, alguma empresa que pode eventualmente ter maculado a tal ponto a sua atividade profissional, porque se descuidou, às vezes, porque teve, ou porque contratou deliberadamente mão de obra infantil, em hipótese. Né? E como você bem observou, o setor agrícola é um setor muito sensível a isso, e às vezes, e sem deixar de observarmos, que às vezes pode ser que aconteça de uma forma não desejada. Né? Contratou 200 pessoas, sem querer procurou ter a cautela ali, mas 2 pessoas estavam precisando trabalhar, que eram de menores às vezes, pediram emprego, foram contratados, eu digo isso logicamente, não de menores, apenas no aspecto dos 18 anos, mas no aspecto fora das regras próprias trabalhistas. Né? Então, a situação realmente é muito grave, é muito problemático realmente o descuido, e vou te comentar, e vai se tornar ainda mais grave e ainda mais problemático dentro desses ditames, como eu mencionava antes. Por quê? Dentro dessas regras europeias. Se você tiver empresa que não cumpra as obrigações dentro dessas premissas ditadas pela Comunidade Europeia, acabará tendo um obstáculo absoluto para a exportação para a Europa. E aí não só o mercado agrícola, né? Exatamente. Agroindústria, você está falando de vários setores. Vários setores. Agora, recentemente, aconteceu no setor madeireiro. Algumas empresas exportavam muito para os Estados Unidos, para você ter uma noção, madeira que era aplicada na área de construção civil nos Estados Unidos. O que acabou acontecendo? A empresa certificadora acabou questionada por produtores americanos, acabou perdendo a possibilidade de certificar, e o reflexo prático disso foram que empresas brasileiras não puderam exportar mais, porque estavam dependentes daquele certificado que acabou caindo. Você vê, é complicado, né? Sobre esse assunto da questão da violação de direitos humanos, nós trouxemos aqui no nosso estúdio a Deise Ribeiro, que é advogada da Terra de Direitos, que falou sobre isso. E aí falou não no aspecto político, né? Porque a gente sempre pensa, pô, você está criticando aí o segmento. Não é criticar. É apontar falhas que devem ser corrigidas para que o próprio setor se beneficie, para que ele possa evitar essas críticas que você fala, Herodes,
e poder gerar emprego e renda sem problema nenhum e sem tipo de entrave, né, que pode ter com o Ministério Público, a Justiça, porque não está respeitando aí os direitos das pessoas, né? O Herodes, eu queria te perguntar o seguinte, o consumidor brasileiro está cada vez mais exigente, né? E cobrando das empresas também responsabilidade social também no campo da ESG, ou seja, integração às ESGs. No campo governamental, porém, a gente vê muita dificuldade ainda, né? O Herodes, algumas organizações públicas não se integraram ainda, não tem ações de compliance, não tem muitas vezes segmentos com essa pegada da ESG. Você diria que o setor governamental é aquele que está um pouquinho mais fragilizado, ainda tem que melhorar, ou o setor privado também não conseguiu de uma forma mais ampla incorporar essas práticas, o Herodes? Como é que você avalia fazendo essa comparação? É absolutamente fundamental. O que eu tenho observado, e eu acabo viajando muito em decorrência de atividades profissionais, região norte, região nordeste, eu acho que é absolutamente perfeita essa tua reflexão, no sentido de que o que eu particularmente tenho vivenciado é mais ou menos o seguinte: políticos com velhas práticas acabam colhendo frutos de cada vez mais serem expurgados do processo eleitoral. E o inverso disso é verdadeiro. Tanto aqui no Paraná, seja no governo do estado, seja em várias prefeituras, a gente tem observado a preocupação com a governança, a preocupação ambiental e a preocupação social. E o reflexo prático disso acaba vindo nas urnas. Então, a preocupação e a execução, elaboração de projetos nessas áreas, de cuidado para com essas áreas, são diretamente colhidos. A gente tem uma cidade em um estado do Nordeste que a gente tem observado uma pré-existência de uma polarização muito grande que está com a balança pendendo para novas lideranças que retomaram, que digamos assim, iniciaram as suas atividades com a preocupação elementar de entregar o que a população deseja. E o que ela precisa, está gerando Então, em outras palavras, tão importante é isso que você observa, que cada vez mais essas velhas práticas elas vão ser expurgadas e essas novas procurando atender o desejo efetivo da população. E aqui puxando um gancho, inclusive com a entrevista do Roberto Freire, que eu observei que você fez recentemente, que eu achei inclusive que eu adicionaria ao comentário dele essa pequena observação adicional, concomitante ao fato da publicidade ter ficado muito mais extrema, com a informação ter ficado muito mais acessível. Então, não é só a questão da polarização a uma pessoa que se atribui uma adesão muito grande. Não, são princípios e desejos não atendidos que vêm sendo relegados à desimportância. E no caso da área pública não é só uma questão de dinheiro, né? Porque muitas vezes alguns agentes públicos falam a prefeitura não tem dinheiro. Não é verdade, muitas vezes. Exemplo, o prefeito de São Manuel do Paraná, Agnaldo Trevisan, esteve aqui no estúdio também. O município dele é um município pequeno e, no entanto, ele recebeu o prêmio da Band Cidades como melhor cidade na área de sustentabilidade, Herodes. Ou seja, o fato do município ser pequeno, tem 3 mil habitantes, não quer dizer que ele não possa ter ações de ESG. Mostra que, ou seja, não é só dinheiro, é criatividade, é vontade de fazer, né, Herodes? Exato. É um pouco de criatividade, é buscar informação, é ter iniciativa. E também nessa linha que você comenta, algumas iniciativas de algumas instituições que acabaram catalogando um volume grande de projetos possíveis e com baixíssimo custo de implantação. Então você realmente pode entregar mais gastando menos e bastando para isso só ter uma preocupação, ou de entregar para a população. Herodes, eu queria te perguntar uma coisa. As empresas que não adotam práticas de ESG, tem alguma implicação jurídica ou é a regulação do mercado que estabelece ter mais sucesso, ter mais venda, ter mais entrada no mercado? Como é que funciona? Tem algum tipo de normatização internacional? Ou, eu vou usar uma expressão inadequada, uma BNT que estabelece critérios para certos setores? Ou é o mercado mesmo que estabelece essa diferenciação? Essa questão que você bem observa, ela está diretamente, na minha ótica, ligada à regulamentação
por setor. Então, digamos assim, e existe uma sucessão de regras para cada setor. E aqui tomando um exemplo, aqui no setor de mineração, por exemplo. O setor de mineração tem uma série de obrigações a cumprir. A partir do momento em que o governo federal cumpra as obrigações fiscalizatórias, o resultado prático vai ser o atendimento de premissas e diretrizes também da ESG, direto ou indiretamente. Não existe um código, digamos assim, geral. Existem guidelines, existem determinadas práticas que podem ser positivamente atribuídas como cumprimento dessas diretrizes de ESG, né? Então, seria mais ou menos Entendi. isso. O Herodes, vamos falar um pouquinho dos cases internacionais. A gente falou agora um pouquinho da Europa, Estados Unidos, imagino que o Japão também tem algumas práticas interessantes, a Alemanha é uma experiência que eu conheço um pouco melhor, mas existem alguns cases internacionais. Eu vou mudar a pergunta. O que difere o Brasil, as práticas de ESG do Brasil, das que são adotadas, por exemplo, eu vou citar como exemplo a Alemanha, que é um país que acho que é uma referência nessa área, e que a gente poderia aprender, Herodes? O que nós podemos extrair de lições dos países que já estão um pouco mais avançados nesse debate e na implantação dessas práticas? Isso que você comenta, se você me permitir, eu transportaria para o setor, entre aspas, da governança, um caso que gerou uma polêmica gigantesca nos Estados Unidos, alguns anos atrás, aquele episódio de uma empresa que incorreu em alguma prática não aconselhável e que gerou alteração para aquela lei que chamaram de Sarbanes-Oxley. Se não me falha a memória, a pronúncia deve ser algo mais ou menos assim, que significa dizer um adicionar de vários cuidados para com a contabilidade para que se cumprisse premissas de compliance, premissas de governança e assim por diante. Então, o que eu observo, especialmente nesse episódio, uma seriedade com que foi tratado o assunto, uma preocupação em se aprimorar o sistema e melhorar. É lógico que nem lá nos Estados Unidos também não foi perfeito o sistema, porque ainda posterior a esse episódio acabou acontecendo aquele outro do subprime que gerou a crise, se não me falha a memória, de 2008. Né? Então, mas eu acho que a grande leitura que a cuidadosa leitura que a gente tem que fazer é, identificados os problemas, seria no mínimo não inteligente a gente não aprimorar o sistema. Aqui no Brasil, por exemplo... Você está falando da governança pública, né? Governança pública, que na verdade assim, não é só governança pública, claro. Porque nesse episódio dessa empresa americana, era uma empresa privada, não era uma empresa pública com o que aconteceu aquilo. E o interrelacionamento do público-privado, ele acaba se dando a partir do momento que o poder público regulamenta e a empresa deve cumprir e o governo deve exercer as atividades fiscalizatórias sob pena, inclusive, de responder na hipótese do não cumprimento de suas obrigações. Eu tenho acompanhado, por exemplo, a discussão que se faz sobre governança no campo da transparência. E aí a Suécia é um exemplo, né, Herodes? Exatamente. Você sabe. Na Suécia, por exemplo, você pode saber todas as despesas que o presidente da República tem. Salário, rendimento, enfim, receitas adicionais, eventualmente por conta do cartão corporativo, que no Brasil chama-se cartão corporativo. Ou seja, todos os agentes públicos são obrigados a prestar contas disso e ela tem que estar em um espaço muito visível para que todo mundo saiba onde é que o seu dinheiro está sendo usado. É um exemplo de governança na área de transparência que tenta-se, inclusive, implantar no Brasil. É difícil. A gente, às vezes, resiste, né, Herodes? Porque não quer mostrar quanto ganha, porque não quer mostrar as despesas. Então, é uma coisa que a gente tem que avançar também ainda, né, Herodes? No campo da área pública, eu digo, né? E, na verdade, assim, se a gente observar, tanto na área pública quanto na área privada, porque a própria área privada ela acaba tendo determinados investimentos que podem ser tidos até como não irregulares, mas que podem não ser éticos, podem não ser oportunos. E nessa mesma linha internacional que você puxa, eu buscaria aqui o exemplo da Noruega. A Noruega é famosa por vários cuidados que tem com o meio ambiente, mas empresas norueguesas aqui no Brasil não cumprem com o mesmo cuidado com que as lá de fora, que tem lá. E existem na atividade de mineração mesmo, na exploração de ouro, por exemplo. Também acontecem problemas exatamente assim. Países que originalmente têm muitos cuidados com direitos humanos, empresas originárias desses mesmos locais que acabam explorando em outros, passando por cima, enfim, dessa situação toda. Como é que funciona essa regulamentação a nível internacional? A gente falou da regulamentação do mercado e tal, mas existem alguns parâmetros que, por exemplo, a Comunidade Europeia usa para você estabelecer, digamos, normas mínimas que têm que ser respeitadas nas empresas privadas da Europa, no governo, ou não tem
Lá, como é que funciona isso Se você lá? me permitir a aplicação prática desse teu raciocínio, sobre uns aspectos, permitiria a seguinte reflexão. Eu pergunto para a comunidade europeia, né? Na verdade, assim, as regras brasileiras devem ser respeitadas aqui. É uma questão até elementar de competência, no sentido de que regras europeias para empresas europeias devem respeitar as regras europeias. Existem tratados internacionais e existem alguns outros pactos, digamos assim, que às vezes podem contemplar algum ajuste específico. Mas nessa linha de raciocínio, que você, mais um ponto bem importante que você observou, acaba havendo a possibilidade em se discutir internacionalmente, às vezes, práticas ocorridas em um lugar, puxando para outro a discussão respectiva. E aqui eu exemplificaria de processos que a gente tem conhecimento, e são fatos públicos aí, fatos ocorridos aqui no Brasil que estão sendo discutidos em Londres, fatos ocorridos aqui no Brasil que estão sendo discutidos na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, um episódio antigo de uma companhia aérea que teve um acidente, tiveram vários demandantes que ajuizaram o processo nos Estados Unidos e não aqui. Então, assim, eu acho que há uma transnacionalidade aí possível que tende a se repetir cada vez mais. É uma espécie de globalização no campo das discussões. Da ESG. Verdade. Tá, okay. Herodes, infelizmente, nosso programa só tem meia hora de duração, dá para ficar falando aqui 2 horas sobre isso, mas eu queria te agradecer, Herodes Barneto, pela tua presença aqui no programa. Curta, mas esclarecedora a tua entrevista. Obrigado. O prazer é nosso, satisfação muito grande, reitero os agradecimentos. Obrigado. E parabéns você pelos trabalhos também. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência, pela colaboração, pelo apoio. É isso, o nosso projeto contribuindo para a discussão de temas importantes como a ESG. Que as empresas procurem também, junto com os governos, adotar essas práticas cada vez mais. Pessoal, obrigado e até o próximo programa.